Afinal, o Brasil apoia a Ucrânia ou a Rússia nesta guerra que se estende há muitos longos meses no leste da Ucrânia? Essa pergunta certamente incomoda aos Estados Unidos, incomoda as principais lideranças da Europa Ocidental, incomoda também a Rússia, incomoda certamente a China. Isto porque, apesar do Brasil não ser a grande potência internacional que nós gostaríamos, o nosso país tem uma importância regional significativa e certamente um país como o Brasil apoiando um ou outro no conflito faria diferença simbólica, diplomática, ok? Sem contar também econômica e eventualmente até militar, ainda que em pequena esfera nos termos militares, mas certamente teria uma diferença o Brasil apoiando um lado ou o outro. Acompanhe no vídeo de hoje, portanto, um comentário a respeito da relação e da postura do Brasil diante da guerra da Rússia com a Ucrânia. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Respeita a Geografia. Eu sou o professor Éder, falando com vocês a respeito de geopolítica. Gostaria de pedir para que você deixasse o like aqui no nosso canal, se inscrevesse e também acionasse o sininho. E mais ainda, se você quer aprender geopolítica e não sabe por onde começar, na descrição do nosso vídeo nós temos o link do nosso guia de estudos Geopolítica para Entender o Mundo. É só você baixar, seguir as instruções ali dos livros que devem ser lidos e assim por diante, para que você se interaja da geopolítica de maneira mais aprofundada. Tudo bem? Pessoal, então vamos lá ao que interessa. O Brasil e a Rússia nessa guerra que já perdura há mais de um ano. Nós temos uma aula aqui no canal tratando especialmente deste um ano de guerra já decorrido aí, envolvendo a Rússia, bem como também a Ucrânia, certo? Temos aqui o encontro entre o Sergei Lavrov, que é o chanceler russo, não é? Equivale ao ministro das Relações Exteriores do Brasil, que nós temos aí também na mesma foto o Mauro Vieira. Então nós temos, na mesma semana em que Lula vai à China, faz críticas de modo bastante considerável ao uso do dólar enquanto moeda das relações comerciais. Além disso, nós temos uma discussão, segundo o governo brasileiro atual, de que, o nosso país tem que ter uma aproximação da China, sim, independentemente da vontade ou não dos Estados Unidos. Além disso, o debate a respeito da reconstrução da geopolítica e assim por diante, ok? Na mesma semana, então, você tem a chegada ao Brasil do ministro russo Sergei Lavrov, certo? Que é, sem dúvida, um dos grandes nomes da Rússia atual, que conduz, em boa medida, junto com o Putin, a guerra no leste da Europa. Tudo bem? Vejam só, antes de nós olharmos para a posição do Brasil diante da guerra do governo atual, é importante nós lembrarmos esta posição aqui, ó. Né? No dia 16 de fevereiro de 2022, o presidente do Brasil, Bolsonaro, encontrou o Putin. Esse momento é um momento quando o Brasil vai à Rússia para fazer negociações comerciais no que se refere ao fornecimento de fertilizantes. Só que não era isso que se debatia com muita paixão naquele momento nas questões internacionais envolvendo o Brasil, necessariamente. Essa foto ela é muito emblemática, ela mostra um pouco da postura do Brasil diante da Rússia, ok? Que, apesar de nós termos mudado de presidência do Bolsonaro para a presidência do Lula, não houve uma mudança substancial na postura do Brasil diante da Rússia e diante da guerra com a Ucrânia, tudo bem? Já vamos comentar sobre isso, mas observemos aqui, ó. Este encontro ocorreu uma semana e meia, alguns dias ali, não chega a 2 semanas, não é? Antes do Brasil com a Rússia, do presidente Bolsonaro com o Putin. Esse encontro é do presidente francês com o Putin lá no dia 7 de fevereiro de 2022. E esse encontro chamou a atenção por causa do quê, gente? Do tamanho dessa mesa, né? Isso daqui é mais do que uma mesa, certo? Isso daqui é um universo, certo? Então nós temos uma mesa que virou um meme gigantesco, porque essa mesa aí vai medir alguns metros, não é? Falaram que tal mesa tem 6 metros e tal, eu não sei exatamente, mas certamente é algo muito grande que separa literalmente o que o Macron tem a dizer do que a Rússia tem a dizer. No caso, a recepção russa em relação ao Macron ficou marcada por essa mesa que virou meme, as pessoas fizeram várias montagens na internet, assim por diante, não é? Na próxima semana, lá em fevereiro de 22 ainda, o Putin recebeu o Olaf Scholz, que é o chanceler da Alemanha, e a mesa é a mesma.
nós temos um distanciamento significativo envolvendo a Rússia da França e um distanciamento da Rússia com a Alemanha. Isto porque, nesse momento aí, é um período que está precedendo a guerra, ok? Ou a operação militar russa no leste da Ucrânia. É óbvio que a guerra na região já se desdobra desde 2014 e tal, mas o mundo passou a olhar de maneira muito mais atenta para o que está acontecendo no leste da Ucrânia a partir de fevereiro de 2022, ok? E o que acontecia nesse contexto? Desde dezembro de 2021 até o início da guerra no final de fevereiro de 2022, 24 de fevereiro, de 2022, a gente tem ali um aumento significativo de tropas russas na fronteira com a Ucrânia, não é? Envolvendo o território russo, o da Bielorrússia, ao norte da Ucrânia, bem como também, ok? A fronteira limítrofe com a Ucrânia e tal, certo? E havia uma discussão de que, não, pera lá, nós teremos uma Rússia que vai ocupar militarmente, invadir militarmente, enfim, ok? O território da Ucrânia, e esses encontros diplomáticos envolvendo a França e a Alemanha na Rússia era justamente para que houvesse um caminho para a paz a ser seguido, ok? Houvesse uma solução pacífica que não houve, certo? E aí, no mesmo momento, o Brasil também vai à Rússia, o presidente brasileiro, e a recepção foi totalmente diferente, certo? Nós tivemos aí os dois governantes sentando, não é? Um ao lado do outro, evidenciando uma aproximação muito maior da Rússia para com o Brasil em relação aos países europeus, ok? E a postura do Brasil, do governo Bolsonaro, e a atual postura do Brasil, do Lula em relação à Rússia, mostram porque a recepção, ok? Por parte da Rússia é diferente quando se compara com a recepção, ok, da França e também da Alemanha em solo russo, tudo bem? Porque talvez a mais importante realidade para explicar, né, essa aproximação seja os BRICS. Brasil, Rússia, China, que de certa maneira, né, Índia e África do Sul trata-se de um dos pilares desse mundo contemporâneo que muitos debatem como sendo um mundo multipolar, tudo bem? Houve uma pressão lá em 2022 para que o governo brasileiro não fosse à Rússia, por parte ali da imprensa brasileira, não é? Porque não gosta do Bolsonaro, e por parte dos Estados Unidos. Mesmo assim, o Bolsonaro foi, ok, à Rússia, e na volta não passou pela Ucrânia, certo? O que mostrou, de certa maneira, não um apoio do Brasil, ok? Mas sim um apoio do executivo do Brasil em relação à Rússia, ou, se não um apoio declarado, um apoio pelo menos velado, certo? Pelo menos se debateu bastante assim, e parece que isso se, né, mantém na realidade, porque o Brasil, ainda que condene no Conselho de nos órgãos e instituições da ONU, a guerra, o Brasil não chega, através do seu executivo, o presidente Bolsonaro, a criticar, ok, a chamada invasão da Ucrânia, a invasão da Ucrânia, isso mesmo, pela Rússia, certo? E no decurso do tempo, a postura do executivo do Brasil se mantém em boa medida, né? Tanto é que nós tivemos a chegada do Sergei Lavrov no Brasil nesse momento em que o Lula está na Rússia, na China, na Ásia como um todo. Aqui o Lula passou pelos países ali asiáticos, certo? Passando pela China, depois pelo Oriente Médio, tem agenda para a Índia e assim por diante, certo? Bom, a postura do Brasil, portanto, tem sido uma postura de observar de modo mais atento, certo? Isto porque, durante o governo Bolsonaro, houve um pedido por parte dos Estados Unidos para que o nosso país se envolvesse fornecendo munições. O Brasil negou, ok? O Brasil acabou não entrando nessa de fornecer munições para a Ucrânia via Estados Unidos para que houvesse, ok, uma defesa ucraniana, certo? E olha que coisa importante, no contexto do governo Lula o Lula faz uma videoconferência com o governante, né, da Ucrânia, o Zelensky, no mês passado, em março, certo? E Lula defendeu um clube da paz, né? Isso é importante, fique claro. Nesse mesmo momento, nós temos que os Estados Unidos vão buscar do Brasil apoio à Ucrânia, ok? Através de munições, e o Brasil acaba negando, a posição do Brasil é negar. Por quê? Na concepção do atual presidente do Brasil, Lula, o Brasil não vai fornecer munições porque o Brasil estaria entrando na guerra. E essa é uma realidade, porque se o Brasil fornece munições, ele entra na guerra de modo indireto. Ele apoia militarmente um dos territórios. É claro, é evidente isso, ok? E a postura do Brasil foi a de negar tal
né, tal fato. Só que tal fato já havia sido feito, né? Já havia feito no governo Bolsonaro o quê? Justamente essa negativa do Brasil fornecer armas, ok, para a Ucrânia, a fim de que a Ucrânia lutasse essa guerra contra a Rússia e assim por diante. O que nós vamos perceber, portanto, é que, ainda que o governo Lula tenha uma proximidade, ok, e deixe muito mais claro o seu desejo de reconstrução da geopolítica internacional com um certo apoio à China e à Rússia, certo? A posição do governo brasileiro, especialmente em relação à Rússia, do governo Bolsonaro, não foi tão diferente. Repito, o Brasil faz condenações nos colegiados da ONU em relação à guerra, porém, o executivo do Brasil acaba não por fazer, ok? Acaba por não fazer uma crítica aberta em relação à Rússia e diz que devemos buscar uma paz, uma solução negociada e assim por diante, certo? Muito bom. O Lavrov vem ao Brasil. Isto faz com que os Estados Unidos discutam que estão perdendo o Brasil. A propósito, vejam vocês, o ex-presidente norte-americano Donald Trump disse em entrevista para a Fox News justamente que estamos perdendo o Brasil. É um momento em que Lula está visitando a China, ok? E aí nós temos um vídeo no canal aqui falando sobre essa visita recente do Lula na China, ok? E Lula disse de reconstrução da geopolítica. Lula falou que o Conselho de Segurança da ONU tem que ser reconfigurado, o que o Bolsonaro também já falava quando discutia a importância do G4, ok? Que são 4 potências que querem fazer parte do Conselho de Segurança da ONU como membros permanentes, o Brasil, a Alemanha, a Índia e o Japão, por exemplo, ok? E mais, o Brasil, a partir agora do governo Lula, diz que nas relações comerciais entre China e Brasil, não devemos usar o dólar, nós teríamos que ter uma moeda alternativa em relação ao dólar para as relações comerciais envolvendo o Brasil e também a China. E é nesse momento, é nesse contexto que o presidente, ex-presidente norte-americano Donald Trump diz que estamos perdendo o Brasil. E diz que o uso, ou melhor, o não uso do dólar enquanto moeda das relações internacionais seria como os Estados Unidos perderam uma guerra, ok? Então, a preocupação do ex-presidente norte-americano e as críticas do atual presidente, o Biden, em relação à postura do Brasil para com a Ucrânia, certamente mostram que há uma preocupação na Casa Branca, em Washington, em relação aos rumos que o Brasil dará, ok? No que diz respeito ao apoio ou não apoio à Ucrânia ou à Rússia ali naquele conflito do leste europeu, ok? E o que nós temos concretamente hoje? Um Brasil que na ONU faz críticas em relação, ok, à guerra na Ucrânia, mas através do seu executivo e também agora do Ministério das Relações Exteriores faz críticas às sanções econômicas impostas à Rússia ali no contexto do pré-guerra na Ucrânia e pós-guerra da Ucrânia, tudo bem, de 2022, certo? Então vejam vocês, a postura do Brasil atual é de não fornecer armamentos, senão entraríamos em guerra. Devemos buscar uma solução pacífica, ok? E com a presença de Lavrov no Brasil, as críticas foram reiteradas em relação às sanções econômicas, ok? Tudo bem? Então é este o cenário um pouco que nós temos da postura do Brasil diante da Rússia e também da Ucrânia. E, claro, o Brasil está buscando um meio termo em alguma medida. Alguns vão dizer que o Brasil está buscando a sua soberania, está atuando de maneira soberana, ok? Outros vão dizer que não, o Brasil tomou um lado, ok? E o lado é o lado da tirania, é o lado da ditadura em decorrência dos governos mais firmes, autoritários que temos na China e também na Rússia, certo? Só que esta é a postura do Brasil desde antes do Lula chegar ao poder, só que o Lula deixa isso mais claro, E só as pessoas desavisadas ou maliciosas intencionalmente não tinham percebido que o Lula ia tomar uma postura mais pró-China e mais pró-Rússia, ok? Por que não estava claro a postura do Brasil diante da Ucrânia e da Rússia ali em 2022? Porque o governo Bolsonaro, no início, ele tinha uma postura muito pró-americana em alguma medida, não é? E mais ainda, tinha uma perspectiva de forte crítica à China. Já o governo Lula não. O governo Lula diz que nós temos que nos aproximar muito da China e busca fortalecer os BRICS, ok? Que é, repito, um dos pilares dessa geopolítica internacional que é multipolar. No mais é isso. Espero que nós tenhamos compreendido.
bons estudos e não se esqueçam, respeitem a geografia. Tchau, pessoal.